Mulher bilionária desafia filho de empregada doméstica negra para uma partida de xadrez, mas ele a destrói na frente de todos. No silêncio imaculado de uma cobertura em Manhattan, dois mundos coexistem em cuidadosa separação. Victoria Ashford, uma magnata da tecnologia com um patrimônio de 12 bilhões de dólares, construiu seu império com base no domínio intelectual e na genialidade estratégica. Do outro lado da divisão social, Marcos Rodrigues estuda xadrez em momentos roubados, sua mente extraordinária escondida atrás da barreira invisível do papel de servo de sua mãe. Quando a curiosidade casual leva a um desafio inesperado, nenhum dos dois imagina que os 64 quadrados se tornarão o campo de batalha onde as suposições desmoronam e o verdadeiro valor se revela. Às vezes, as descobertas mais profundas ocorrem quando ousamos olhar além das superfícies que nos separam. Victoria Ashford estava diante das janelas do chão ao teto de sua cobertura em Manhattan, observando a cidade abaixo como uma rainha contemplando seu reino. Aos 45 anos, ela construiu um império tecnológico avaliado em 12 bilhões de dólares, esmagando os concorrentes com a mesma precisão que aplicava em suas partidas semanais de xadrez com outros bilionários. Seu sucesso teve um custo: 3 casamentos fracassados, filhos distantes e uma reputação de brilhantismo implacável que mantinha até mesmo seus associados mais próximos à distância. O silêncio da cobertura era quebrado apenas pelos passos suaves de sua governanta, Carmen Rodrigues, que mantinha o espaço impecável há 7 anos. Victoria mal reconhecia a presença de Carmen, vendo-a como parte da elegante maquinaria que mantinha sua vida funcionando perfeitamente. Hoje parecia diferente, embora Victoria não conseguisse identificar o motivo. Talvez fosse a fusão que não tinha dado certo ou a reunião do conselho, em que ela havia sido questionada pela primeira vez em anos. Sua confiança habitual parecia frágil, como um cristal caro que poderia se estilhaçar com a frequência errada. Ela havia construído sua identidade em torno da superioridade intelectual, usando sua mente estratégica como arma e escudo contra um mundo que a subestimava como uma jovem mulher na área de tecnologia. O tabuleiro de xadrez em seu escritório parecia zombar dela, peças de marfim dispostas em formação perfeita, esperando por um adversário digno de sua atenção. Ela havia dominado todas as partidas durante meses, deixando seus adversários ricos frustrados e derrotados. A vitória havia se tornado tão rotineira que perderá o sabor. Carmen trabalhava com eficiência silenciosa, seus movimentos deliberados e respeitosos enquanto preparava o escritório para os compromissos da tarde de Vitória. Ela havia aprendido a navegar pelo campo minado emocional do humor de sua empregadora, compreendendo que o silêncio era mais seguro do que a conversa. Aos 52 anos, Carmen criou 4 filhos enquanto trabalhava em vários empregos, sacrificando seus próprios sonhos para garantir a sobrevivência da família. Seu filho mais velho, Marcos, estava em casa após o primeiro semestre na Universidade de Colômbia, onde estudava com uma bolsa de estudos, uma conquista que a enchia de um orgulho que ela não conseguia expressar plenamente. Ela nunca havia mencionado o sucesso acadêmico do filho para Victoria, sabendo que informações pessoais não eram bem-vindas em sua relação profissional. A barreira invisível entre elas havia sido cuidadosamente mantida por anos. A atenção de Victoria foi atraída por um som incomum: risadas baixas vindas da cozinha. Ela raramente ouvia tanta alegria genuína em sua casa estéril, e a curiosidade a levou a investigar. Ela encontrou o filho de Carmen, Marcos, sentado na ilha da cozinha com um tabuleiro de xadrez, jogando contra si mesmo enquanto revisava o que parecia ser teoria avançada de xadrez em seu laptop. O menino, não, o jovem, era claramente brilhante, seus olhos escuros focados com uma intensidade que ela reconhecia em seu próprio espelho. Ele movia as peças com precisão confiante, murmurando considerações estratégicas baixinho. Victoria sentiu algo se agitar dentro dela que não experimentava há anos. Surpresa genuína. Ali estava a sofisticação intelectual, em um lugar onde ela nunca pensara em procurar. Marcos ergueu os olhos quando Victoria entrou na cozinha, endireitando a postura com o respeito automático incutido nele pelas instruções cuidadosas da mãe. Aos 19 anos, ele se comportava com uma dignidade tranquila que demonstrava força forjada pela luta.
embora sua deferência à autoridade permanecesse profundamente enraizada. Ele cresceu entendendo seu lugar em espaços como este, invisível, grato, cuidadoso para não perturbar a ordem natural que separava seu mundo do dela. Seus estudos de xadrez eram uma paixão particular, perseguida em momentos roubados entre trabalhos de meio período e exigências acadêmicas rigorosas. Ele havia aprendido o jogo com seu avô, um zelador que era secretamente brilhante, e desenvolveu suas habilidades por meio de plataformas online e livros da biblioteca. Seu talento permaneceu oculto, cultivado nas sombras, onde não podia ameaçar as suposições de ninguém. Você joga xadrez, observou Vitória, com um tom de voz que trazia um leve tom de condescendência, como se estivesse afirmando algo óbvio. Ela se aproximou do tabuleiro com a confiança casual de alguém acostumada a ser a pessoa mais inteligente em qualquer sala. A posição que Marcos havia montado era complexa, muito mais sofisticada do que ela esperava de alguém que mal havia notado, apesar de sua presença em sua casa. Sua surpresa inicial deu lugar à arrogância familiar ao avaliar o que ela supunha ser uma conquista intelectual fácil. Suponho que você não esteja interessado em uma partida de verdade, perguntou ela, sua voz carregando a sutil zombaria de alguém oferecendo caridade. A pergunta parecia um teste, embora nenhum dos dois ainda compreendesse o que realmente estava sendo avaliado. Marcos hesitou, olhando para a porta, onde sua mãe poderia aparecer a qualquer momento. Ele compreendia o território perigoso em que estava entrando, o espaço entre a deferência e a dignidade que havia reclamado tantos antes dele. Sua mãe o ensinara a ser invisível em lugares como aquele, a desempenhar seu papel sem desafiar as suposições confortáveis daqueles que os empregavam. No entanto, algo no desafio de Vitória acendeu uma chama que ele mantinha cuidadosamente reprimida. Seria uma honra, respondeu ele baixinho, sua voz carregando um significado profundo que ela ainda não conseguia compreender. Ele começou a reorganizar o tabuleiro com movimentos que traíam anos de estudo sério, seus dedos encontrando as peças com a familiaridade de um pianista de concerto, se aproximando de seu instrumento. Carmen apareceu na porta, com o rosto uma máscara de pânico mal controlado ao testemunhar a cena que se desenrolava diante dela. Ela conhecia as capacidades do filho, mas também compreendia a dinâmica social em jogo. Não se tratava de um simples jogo. Era uma colisão de mundos que poderia ter consequências muito além do tabuleiro de xadrez. A reputação de Vitória de destruir os adversários era bem conhecida, e Carmen temia o que poderia acontecer se Marcos perdesse de forma humilhante, ou pior ainda, ganhasse de alguma forma. Ela começou a intervir, para proteger o filho e o sustento da família, mas algo na expressão de Marcos a impediu. Ele havia feito sua escolha, e ela reconheceu a coragem silenciosa que havia levado a família a superar tantos desafios. O jogo continuaria, carregando consigo o peso das suposições, da dignidade e da possibilidade de uma revelação profunda. Os primeiros lances foram convencionais, cada jogador sondando o estilo e as preferências estratégicas do outro. Vitória empregou sua abertura agressiva de sempre, projetada para intimidar e dominar adversários que não tinham seus anos de competição de alto nível. Ela havia refinado essa abordagem em inúmeras partidas com outros bilionários e treinadores profissionais, criando um estilo que refletia sua filosofia de negócios, rápida, implacável e psicologicamente devastadora. Marcos respondeu com precisão silenciosa, seus movimentos revelando uma profunda compreensão do jogo posicional que a surpreendeu. Seu desenvolvimento foi paciente, metódico, buscando vantagens de longo prazo em vez de ganhos táticos imediatos. O contraste em suas abordagens tornou-se uma metáfora para suas diferentes experiências de vida, o privilégio dela permitindo uma agressividade ousada, as circunstâncias dele exigindo um pensamento estratégico cuidadoso. À medida que o meio do jogo se desenvolvia, a confiança de Vitória começou a vacilar. As peças de Marcos se coordenavam com uma elegância que revelava um talento natural refinado por meio de estudos sérios. Ele havia sacrificado peças no início para obter vantagens posicionais que ela estava apenas começando a reconhecer, sua estratégia se desenrolando como uma sinfonia cuidadosamente orquestrada. Suas táticas psicológicas habituais, intimidação sutil, gerenciamento agressivo do tempo,
Comentários desdenhosos pareciam ricochetear em sua concentração silenciosa. Ele jogava com a intensidade concentrada de alguém que havia aprendido a encontrar beleza e significado na busca intelectual, tratando cada movimento como parte de uma visão artística maior. Vitória se viu genuinamente desafiada pela primeira vez em meses, sua mente trabalhando mais do que em qualquer outra ocasião recente. A revelação veio gradualmente, como o amanhecer sobre uma paisagem que ela pensava conhecer. Marcos não era apenas competente. Ele era brilhante de uma forma que fazia suas próprias habilidades parecerem rudimentares em comparação. Sua visão tática se estendia muito além da dela, enxergando combinações e possibilidades que permaneciam ocultas à sua mente analítica. Ela percebeu que estava perdendo, não por sorte ou acidente, mas por ser sistematicamente superada por alguém que ela considerava inferior a si. O reconhecimento foi humilhante e aterrorizante, desafiando suposições fundamentais sobre inteligência, valor e distribuição de talento na sociedade. Sua visão de mundo, construída sobre a crença de que o sucesso estava correlacionado à superioridade inerente, começou a desmoronar a cada jogada elegante que Marcos fazia. Carmen observava da porta, suas emoções oscilando entre orgulho e terror ao testemunhar o domínio silencioso de seu filho. Ela sempre soube que Marcos era excepcional, mas vê-lo igualar-se em inteligência a uma das mulheres mais poderosas da cidade a encheu de uma alegria feroz e profunda preocupação. O jogo se tornará algo maior do que xadrez. Era uma declaração sobre o potencial humano, sobre os talentos que a sociedade ignorava, sobre a dignidade que não podia ser comprada ou herdada. A frustração crescente de Vitória era evidente em seus movimentos cada vez mais rápidos, sua compostura habitual rachando sob a pressão da derrota intelectual inesperada. A cozinha havia se tornado uma arena onde dois mundos colidiam, e o resultado iria remodelar a compreensão de todos sobre valor e possibilidade. O rei de Vitória se viu em uma posição impossível, cercado pelas peças de Marcos em uma configuração tão elegante que parecia arte abstrata. Ela ficou olhando para o tabuleiro por longos minutos, sua mente brilhante procurando por rotas de fuga que simplesmente não existiam. O xeque-mate era inevitável, aproximando-se com a lógica inexorável da matemática e a beleza da estratégia perfeita. Suas mãos tremiam levemente quando ela alcançou seu rei, um gesto que reconheceria a derrota, não apenas no xadrez, mas em sua compreensão fundamental do mundo. O jovem sentado à sua frente não tinha apenas ganho um jogo, ele tinha revelado a futilidade de suas suposições sobre inteligência, valor e hierarquia social. Xeque-mate, disse Marcos suavemente, sua voz sem qualquer tom de triunfo, apenas com dignidade tranquila. Ele tinha aprendido cedo que a vitória, especialmente sobre aqueles com poder, exigia cuidado. O momento se estendeu entre eles, pesado com implicações que nenhum dos dois tinha previsto quando o jogo começou. A reputação de Vitória como intelectual dominante estava em ruínas nos 64 quadrados entre eles, mas algo mais profundo havia sido revelado. Marcos não havia apenas demonstrado habilidades superiores no xadrez. Ele havia mostrado a graça que vem da compreensão tanto da vitória quanto da luta, a sabedoria que surge de navegar por um mundo que constantemente subestima seu valor. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso inesperado de Vitória. Não o som amargo da derrota, mas algo próximo da admiração. Onde você aprendeu a jogar assim? Perguntou ela, com a voz desprovida do tom autoritário de sempre. Marcos explicou os ensinamentos de seu avô, os livros da biblioteca, os estudos online, as inúmeras horas de prática roubadas do trabalho e do sono. Cada detalhe de sua história destacava as enormes diferenças no acesso a recursos, mas, de alguma forma, ele havia alcançado um domínio que superava o dela. A conversa que se seguiu revelou, não apenas um prodígio do xadrez, mas um jovem de inteligência notável que foi forçado a desenvolver seus talentos nas sombras e no silêncio. Carmen se aproximou da mesa, seu medo anterior substituído por um orgulho protetor ao testemunhar a mudança em ambos os participantes. O jogo transformou todos eles. Vitória confrontando as limitações de sua visão de mundo. Marcos assumindo seu próprio poder e Carmen, vendo seu filho ser reconhecido pelo indivíduo brilhante que ela sempre soube que ele era. A cozinha,
que era um espaço de trabalho definido pelo serviço e pela hierarquia, tornou-se um espaço de reconhecimento mútuo e respeito. O tabuleiro de xadrez ficava entre eles como uma ponte ligando mundos que pareciam separados para sempre pelas circunstâncias de nascimento e oportunidade. Em poucas horas, Vitória fez ligações que mudariam o futuro de Marcos. Ela entrou em contato com mestres de xadrez, organizou sessões de treinamento com grandes mestres e abriu portas para oportunidades competitivas que antes eram inimagináveis. Mas, mais importante, ela começou a questionar os sistemas que mantinham esse talento escondido. Sua fundação, antes focada na educação tecnológica para alunos privilegiados, passou a identificar e cultivar dons intelectuais negligenciados em comunidades que a sociedade normalmente ignorava. Marcos se tornou não apenas um beneficiário, mas um parceiro na criação de programas que impediriam outras mentes brilhantes de definhar na obscuridade. A transformação foi rápida e abrangente, afetando todos os aspectos de como ela via o talento, o potencial e a responsabilidade. A comunidade do xadrez ficou animada com a circulação de vídeos das partidas de Marcos na internet. Sua história se tornou um poderoso relato sobre gênios ocultos e a importância de olhar além das suposições superficiais sobre inteligência e valor. Diretores de torneios que nunca tinham ouvido falar dele de repente competiam para convidá-lo para eventos de prestígio. Mestres de xadrez que o haviam descartado como apenas mais um amador se viram estudando suas partidas em busca de insights. O jovem que era invisível na cozinha de um bilionário agora era discutido em clubes de xadrez e círculos acadêmicos em todo o mundo. Sua ascensão desafiou suposições confortáveis sobre onde a genialidade poderia ser encontrada e cultivada. A transformação pessoal de Vitória foi igualmente dramática. A mulher que construíra sua identidade em torno da superioridade intelectual descobriu a profunda satisfação de reconhecer e cultivar o talento nos outros. Sua relação com Carmen evoluiu de empregadora a empregada para algo próximo da amizade, baseada no respeito mútuo e no orgulho compartilhado pelas conquistas de Marcos. Ela começou a entender que a verdadeira inteligência incluía a sabedoria de reconhecer os dons onde quer que eles aparecessem, independentemente da aparência social. Suas práticas comerciais mudaram à medida que ela implementava novas políticas de contratação e promoção destinadas a identificar talentos negligenciados dentro de sua própria organização. O sucesso de Marcos abriu portas para outros jovens de origens semelhantes, criando um canal de oportunidades que nunca havia existido antes. Sua história se tornou um catalisador para discussões mais amplas sobre acesso à educação, desenvolvimento de talento e os custos ocultos dos preconceitos sociais. Academias de xadrez começaram a procurar centros comunitários e escolas públicas, em busca do próximo prodígio oculto. O jogo que havia começado como um desafio casual desencadeou um movimento em direção a um reconhecimento mais inclusivo do potencial humano. Os 64 quadrados do tabuleiro de xadrez se tornaram um símbolo de possibilidade, provando que a genialidade existe em todos os lugares, esperando apenas pela chance de ser vista e celebrada. Um ano depois, Marcos estava diante do Campeonato Mundial de Xadrez, não mais como filho invisível de uma empregada doméstica, mas como um grande mestre reconhecido, cuja história inspirou uma geração. Sua jornada da mesa da cozinha ao palco mundial tinha sido meteórica, mas ele se comportava com a mesma dignidade tranquila que impressionara Vitória durante seu primeiro encontro. Ela estava sentada na plateia, não mais a mulher que assumia superioridade intelectual com base na posição social, mas alguém que havia aprendido a ver potencial em lugares que nunca pensara em procurar. O relacionamento deles havia evoluído para uma mentoria genuína e respeito mútuo, construído sobre a base daquele jogo transformador. A partida em si era secundária em relação à história maior que representava. Marcos jogou com a mesma precisão paciente que caracterizava seu estilo desde o início, seus movimentos refletindo não apenas habilidade técnica, mas a sabedoria que vem da compreensão tanto da luta quanto do triunfo. Seu oponente, um prodígio tradicional do xadrez de uma academia de elite europeia, viu-se superado por estratégias que surgiram de um tipo diferente de inteligência, forjada pela necessidade, e não pelo privilégio.
O jogo se tornou uma metáfora para as mudanças mais amplas que estavam ocorrendo no xadrez competitivo e na sociedade em geral. A Fundação de Vitória havia se tornado uma grande força para a igualdade educacional, identificando e cultivando talentos em comunidades que haviam sido historicamente negligenciadas. Carmen havia se tornado coordenadora do programa, usando sua compreensão das famílias trabalhadoras para ajudar a projetar sistemas de apoio para crianças superdotadas de origens semelhantes. Juntas, elas criaram uma rede que garantia que nenhuma mente brilhante permanecesse escondida simplesmente por causa de circunstâncias econômicas ou posição social. O programa de xadrez se expandiu para matemática, ciências e tecnologia, criando caminhos para alunos excepcionais, independentemente da situação financeira de suas famílias. O legado daquele jogo na mesa da cozinha se estendeu muito além das classificações no xadrez ou das vitórias em torneios. Ele desafiou suposições fundamentais sobre onde a inteligência poderia ser encontrada e como deveria ser cultivada. A história de Marcos se tornou um poderoso lembrete de que o potencial humano existe em todas as comunidades, esperando apenas por reconhecimento e oportunidade. O bilionário que antes media o valor em dólares aprendeu a reconhecer a verdadeira riqueza que reside na capacidade e na dignidade humanas. A história deles continuou a inspirar, provando que as vitórias mais profundas não ocorrem em tabuleiros de competição, mas nos momentos em que escolhemos ver a plena humanidade e o potencial uns dos outros. A vitória de Marcos transcendeu o xadrez, tornando-se um catalisador para o reconhecimento do brilhantismo oculto em comunidades negligenciadas. Sua história nos lembra que existe um potencial extraordinário em todos os lugares, esperando apenas por alguém disposto a enxergar além dos preconceitos sociais. Em um mundo que julga rapidamente o valor pelas riquezas, o encontro deles provou que a verdadeira inteligência não conhece fronteiras econômicas. Que gênios ocultos poderíamos descobrir se abordássemos todas as pessoas com a curiosidade de realmente enxergá-las?